só, Newton Queiroz. Newton Queiroz, ô Newton Queiroz, que bom te ver, que bom estar conectado aí pela tecnologia, né? Mais ou menos. Mais ou menos, porque a gente dá uma apanhada aí com essa história aí de Zoom, de live, de som, né? Então a gente às vezes tem que se reinventar em alguns momentos para ir aprendendo e pegando e pondo o trem no trilho. Mas o bacana de tudo, o Newton Queiroz, é te ver. É te ver porque assim, você é daquelas pessoas que tem muita semelhança comigo. Primeiro que nós somos dois caras muito lindos. Aí sim. Eu sempre falo para as pessoas assim, se tem caras que são bonitos, é eu e o Newton Queiroz. O resto não tem para ninguém, né? E é engraçado que eu tenho uns amigos meus de escotismo, meus amigos de futebol e coisa e tal, e nem todos têm uma certa... tem uns interesses tão comuns assim. Então, por exemplo, ou o cara é amigo meu escoteiro, ou o cara é amigo meu de futebol, né? Mas raramente você vê conciliando alguns interesses, né, comuns. Então, por exemplo, eu tinha um chip Gurgel. Eu também. Newton Queiroz também tinha um Jeep Gurgel. E quando eu passava com o meu grilo móvel, ou consa móvel, eu gritava assim, quando encontrava com outro, né? Oh, nós vamos dominar o mundo, nós vamos dominar o mundo. O cara olhava para mim e nem sabia o que eu estava falando. Então, assim, quando eu encontrasse com você, dirigindo o seu Gurgel, e eu dirigindo o meu, o Consa móvel, e você, o Newton Queiroz móvel, eu tinha certeza de que nós, então, conquistaríamos o mundo. O mundo. E além desses interesses, nós tínhamos um outro interesse, que era assim, o de ser fotógrafo. Os dois eram fotógrafos, né? Já tínhamos interesse a mais. Interesse em comum. Daí tínhamos um outro interesse, amor pela natureza. Eu morava numa chácara, na pousada do Grilo, e você lá na floresta encantada na Serra da Cantareira. Se lembra? Lembro. E uma outra coisa que nós temos em comum, Queiroz, é que assim, nós temos aptidão, eu acho que em outra encarnação, tanto você quanto eu, nós somos dois ratos. Queijos. Por quê? Quando você me chama para ir na sua casa, não, porque vai na minha casa, daí a Beth faz aquela maior propaganda, não, tem um queijo aqui, tem um queijo. Quando eu chego na sua casa, cadê o queijo? Não, o queijo já comeu. Então, quer dizer, um rato passou primeiro e já comeu, não deixou nenhum queijo, um pedaço de queijo, nem para mim, nem para o Douglas Mansur. Mas tudo bem. Isso a gente deixa passar batido porque a gente é amigo e amigo é para essas coisas. E nós somos tão amigo, que um dia eu falei, não, Queiroz, peraí, você vai ter que ir na minha casa plantar uma árvore, porque lá na pousada do Grilo, eu montei aquela tradição dos amigos irem lá e plantar uma árvore. E lá tinha uma árvore dos amigos. Nós plantamos. Eles, Queiroz. Lembra disso, Queiroz? Lógico, eu ia esquecer uma coisa dessa. Eu esqueço um monte de coisa, mas esse tipo de coisa não. E como está a árvore lá? Deve estar grandona, né? Já faz muitos anos que eu saí de lá, tudo, né? Mas, assim, aquele momento foi um momento especial na minha vida, porque... foi muito legal, Aliás, é uma coisa tão simples, né, Conceição? Uma coisa tão simples de fazer. Para quem tem uma casa com um terreno, no caso seu lá não era um terreno, era uma chácara, né? É uma coisa muito simples, é uma ação simples de ser feita e é muito positiva, né? Mas só que isso daí, Queiroz, me trouxe muitos problemas. Você vai ficar chamando os amigos para plantar árvore, viu? Eu tive problemas desagradáveis até, porque tinha amigos meus que me ligavam, pô, que o filho da mãe não sei de quem, você chamou para plantar árvore. Você não chamou. Pô, sacanagem.
Então, mas é isso. E o Gurgel também não tem mais, eu também não tenho mais. Na verdade, eu evoluí e aí eu troquei o Gurgel por um Niva. Sabe que é? Queiroz gosta de fazer rolo com carro, né? Então, eu troquei o Niva o Gurgel por um Niva. Também já não tenho mais, graças ao bom Deus. E estamos aqui. Continuo no mato, né? Agora por São João da Boa Vista. E você está na cidade, né? Você não sai da Zona Norte. Agora estou aqui para os lados da minha mãe, no Jaçanã. Ah, Jaçanã. Mas assim, Zona... Queiroz, e a gente se conhece há tanto tempo que aquela árvore chegou a dar fruto, e assim, o grande barato de tudo isso é que a gente se conheceu na profissão de fotógrafo, né? Você por um jornal, eu pelo outro, entre um e outro fazer uma pauta, tentar driblar o outro, tentar dar um chapéu, entre aspas, para fazer a melhor foto que o outro, e coisa e tal, a gente vai fazendo uma amizade, né? Porque, na verdade. realidade, nós somos concorrentes, né? Mas não somos inimigo, né? Até tem uma passagem, essa passagem eu sempre conto para. Eu contava muito para os meus alunos quando eu ainda lecionava, até o começo desse ano eu ainda lecionava, né? E eu contava para a moçada, né? Que a gente era de um tempo em que, embora a gente trabalhasse em veículos concorrentes, né? Mas os parceiros na rua, os fotógrafos, eles eram amigos. Eu nunca esqueço de uma situação, não sei se você vai lembrar, a gente tinha que fazer era uma passeata na Avenida Paulista. Acho que era do Sem Terra, qualquer coisa assim. Uma passeata, uma das centenas que a gente fez nos anos 80, né? Anos 80, 90. E aí a gente não tinha drone, né, nessa época. Para fazer a foto geral qualquer, era subir no prédio e fazer a foto lá de cima. Aí estava eu, você, não sei se era Itamar, Miranda, sei lá, tinha mais um ou dois fotógrafos. Aí nós fomos na portaria lá do prédio para pedir para subir para fotografar. Aí o cara deu aquele sonoro não, né? E aí a gente insistiu, aí ele falou, não, tudo bem, então, mas só pode subir um, porque é perigoso, tem a questão de segurança, né? E aí, não sei o que nós fizemos lá, se foi sorteio e você que subiu. Você subiu, fez uma bela foto, né? Lá de cima. E aí, quando você desceu com 3 rolinhos de filme, deu um para cada parceiro. Quer dizer, isso é muito legal, né? Porque a gente batalhou junto para conseguir subir, só ele liberou um. Você, como era o cara mais nhenhenhé, né? Subiu, fez e desceu com 3 rolinhos de filme. Então, eu acho isso muito legal, né? Todo mundo saiu, ninguém saiu perdendo nessa parada. Eu achei que foi muito bacana da sua parte e em outras situações também, né? Era muito comum, né? A gente emprestar objetiva. Pô, eu estou sem uma 20, né? 20 milímetros. Um emprestava para o outro, ou estou sem a tele. Eu lembro que eu estava nos anos 90, isso aí, 89, teve uma rebelião, não, 90, bom, enfim, uma rebelião grande na cidade de Tremembé, uma rebelião do presídio de Tremembé. E eu fui para lá, eu era freela, né, na época, e fui, depois de um dia que eu estava lá, o jornal recolheu o carro, né? Falou, a gente vai recolher a equipe, falou, recolhe a equipe, mas eu vou ficar, né, porque agora que vem a tropa de choque, eu vou sair. Eles recolheram o carro, o repórter, e mandaram um no dia seguinte. E eu fiquei lá. E um parceiro também do Estadão me emprestou. A gente era muito carente, né, de equipamento. Eu era freela, né? Eu tinha a minha teleobjetiva maior, era uma 180-2.8, que já era uma bela objetiva, mas 180, né? E ele me emprestou uma 400 ou uma 300, não sei. E eu consegui fazer uma foto bem fechadinha ali, onde Então, tinha essa coisa, né? Eu acho que deve ter ainda hoje, espero que tenha, né? Essa coisa somos concorrentes, né? Não somos inimigos. Né? Isso é verdade, cara. Eu acho que na caminhada pela vida, eu acho que a profissão
ela serve para unir as pessoas de uma certa forma, né? Porque a fotografia ela tem o objetivo de provocar, né? De estimular as pessoas ao debate, né? E na rua todo mundo é concorrente. Eu quero fazer minha foto melhor que de você. E você vice-versa, né? Você quer fazer a melhor foto, tal, né? Mas assim, sem querer passar rasteiro um no outro, né? Sem aquela Sim, coisa, é uma né? competição. Você mesmo uma vez me passou para trás, você lembra? Foi o que? Uma passeata dos desempregados. Eles saíram do Palácio dos Bandeirantes, foram até o Ibirapuera, a pé. E a gente foi. E dá-lhe foto, dá-lhe foto. Chegando lá no Ibirapuera, terminou o evento, lá a manifestação. E aí estava já saindo cada um para um lado. E tinha um garotinho, eu nem tinha percebido, ele estava vendendo cachorro-quente ou sorvete, não sei, acho que era sorvete. Vendo sorvete. Você lembra? Lembra? E estava assim, estava a 30 metros mais ou menos de onde eu estava, com o repórter, conversando com o repórter. Eu falei, vamos embora, acabou. Eu falei, vamos embora. Depois que eu viro assim, eu vejo uma muvuca, né? Os caras, um bando lá, uns 4 ou 5, montuaram um moleque e rasgaram a camisa do moleque, tomaram os sorvetes, né, do menino. E, puto, quando eu vi aquilo, eu fui lá e fiz uns cliquezinhos, né? Só que você estava do lado, né? Você fez a filmagem, né? Eu fiz finalmente. Quando eu levei lá o material, você falou, que bonito, né? Legal. Você trabalhava no Notícias. Na época eu estava no Notícia, O Notícias, meia-noite, já estava na banca, né? 1 da manhã já estava na banca. Não, 9 horas da noite. 9 horas, né? Aliás, eu tenho outra história do Notícia que eu quase apanhei por causa do Notícia. E, pô, aí, puta, minhas fotos estavam boas, mas assim, ela tava só o final da coisa. Você pegou toda a sequência. Acho que vocês publicaram até a sequência. Publicou uma sequência. Foi legal. O menininho lá, né? O menininho lá, tadinho. Vendendo sorvete, os caras... E essa coisa da fotografia, né? Você tem que estar você tem que ter capacidade técnica para fotografar, mas você também tem que ter uma dose de sorte, né? Às vezes você faz uma bela foto, você fala, pô, o cara... Sim, mas ele teve uma sorte, ele estava ali e aconteceu e, claro, a gente não está tirando mérito, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que ter o domínio, né, técnico sobre o equipamento, mas você também tem que estar no momento certo, né? E tem que prever esse momento certo. Sim. E ter sorte, né? Você tem que ter o faro e ter sorte, né? Ter sorte, E a coisa do faro que é interessante que você consegue com o tempo, né? Sim. E o olhar, né? O momento, né? O momento do clique, né? Que é aquela coisa que o Bresson falava, né? Que nos dias de hoje está um pouco mais fácil. Banalizou, né? É que hoje você põe um cartão aí de 64, né? Você fotografa, né? Dependendo da configuração do equipamento, você fotografa aí 600 fotos. Então você não tem a preocupação do time, né? Vai acontecer que vai chegar a tropa de choque, por exemplo. Eu vou trocar o filme da câmera, vou deixar um filme zeradinho, esperar o momento da chegada. E naquele tempo a gente tinha essas preocupações, né? Sim. Queiroz, e nessa ida e vinda, e vai fazer uma foto, sobe no prédio, pega o moleque, eu te conheci na rua. Mas assim, o que levou o Newton Queiroz a ser um repórter fotográfico? Porque assim, eu sei que fora tudo isso, você também era fotógrafo em outro lugar. Como é que você chegou a ser um repórter fotográfico, trabalhar num jornal, Queiroz? A verdade é o seguinte, né? Eu sempre gostei muito de fotografia. Eu trabalho com fotografia, Conceição. Eu estou com 65 anos, né? Eu trabalho desde os 13 anos, 14 anos. O meu pai tinha um pequeno laboratório fotográfico em casa. Ele trabalhava fora, em laboratório fotográfico, e em casa ele tinha um pequeno laboratório em que ele fazia os freelas dele, né? Porque a gente era numa época em que se fotografava em preto e branco, né? A família fotografava e levava para o laboratório, onde lá você processava o filme e
fazer as ampliações. E desde esse tempo, né, 12 anos, eu comecei ajudando ele, 13, 14, 15, aos 16, 17, eu comecei a fotografar. E eu gostava muito dessa temática, né, da foto de rua, mas eu não entendia bem, eu achava que só eu gostava disso. E, nessa pegada, eu comecei a trabalhar em outras. Eu montei um laboratório na sequência, né? Aliás, não é que eu montei, meu pai tinha um laboratório aí já grande, existe até hoje, né, o Foto Ferrara, ali na Xavier Toledo. E eu fui trabalhar lá com ele, depois ele se aposentou, eu comprei a parte dele, que era uma sociedade, né? Comprei a parte da sociedade dele e continuei por muito tempo lá. Agora, Uns 15... você falando do Foto Ferrara, só um parênteses aí, Queiroz. Então, a nossa vida, ela já estava mais ou menos se enrolando uns aos outros, um no outro aí, há muito tempo, antes mesmo de eu te conhecer. Por quê? Porque quando eu fui começar a fazer o curso de fotografia, o professor lá do Senac falou assim, ó, vocês vão lá na Foto Ferrara, que ficava lá no Largo do Paissandu, na Galeria do Rock, e lá vocês vão comprar as químicas, o papel, vão comprar os filmes e coisa e tal. E o meu primeiro contato com fotografia, assim, de loja tal, foi a Foto Ferrara. E era então, nós tínhamos, era assim, tinha a central mesmo, era lá na Galeria 24 de Maio, né, acho que o segundo andar, o terceiro, e em princípio nós montamos um na Rua Guaianazes, depois viemos para o Largo Paissandu, em cima do Cine Ouro, e depois, quando eu já tinha comprado a parte do meu pai, viemos para Xavier Toledo, que existe até hoje, acho que está com a filha do meu ex-sócio, que já é falecido. E lá eu conheci grande Inácio Teixeira. Inácio Teixeira, que ele já trabalhava no diário, e ele fazia os freelas. Naquela época, todo mundo fazia freela, era muito bom, né? Porque a fotografia era um segredo, né? Não era qualquer um que fazia, né? E ele virou cliente nosso lá, e aí não tem jeito, não. O Inácio não tem como você não ficar amigo do cara, né? O cara é muito 10. E aí passou o tempo lá e eu estava muito descontente com aquela situação de ficar preso num balcão. Eu queria ir para a rua, né? Eu ficava revelando foto das pessoas, viagens e coisas que, puta, eu quero isso, não quero ficar aqui. Aí vendi a minha parte e fiquei lá catando lato. E o Inácio falou, ah, quer trabalhar no jornal? Eu falei, porra, quero, né? Aí fui pro diário. Encontrei lá o senhor João Rabenschurz, né? O Peixe, e comecei a trabalhar lá. Mas, aliás, você não tinha nenhum, você não tinha fotojornalista, você não tinha um currículo, né? Você não tinha um portfólio. Não, eu tinha a formação de jornalista, eu me formei, né, pela faculdade. Inclusive, na faculdade, eu até me especializei, tinha lá uma especialização em fotojornalismo, até porque eu era muito ruim de texto, eu falei, vou me especializar no que eu já conheço um pouco. E foi muito legal. Mas aí eu fui para o jornal, só que o jornal, a prática, né? O jornal. Não, mas quando você chegou lá no jornal, lá para falar com o Peixe, você lembra desse dia? Lembro e não levei portfólio nada. Então. Não, acho que nem. Foi assim: o Inácio me levou, o Peixe Valviço, o Inácio me levou e me apresentou, falou assim, que é um amigo e tudo mais. O João era muito legal, né? Era muito engraçado. Legal, precisa ver aí. Vem domingo, 10 horas da manhã, que era o horário teste, né? Você ia lá para fazer as amenidades do domingo, né? E eu fui lá. E fiz aquele domingo, depois ele falou, pode vir segunda. Na segunda eu fui e fiz a minha primeira pauta. Minha primeira pauta, o diário tinha o Mural da Cidade. Era uma coluna em que você fotografava problemas do cotidiano, aí, buraco na rua, a pessoa que morava no morro não chegava o gás, essas coisas de cidade caótica, né? Cidade grande, né? Caótica. E aí eu fui fazer lá um morro,
Eu acho até que é pelo seu lado aí. Eu não lembro o nome do morro. É Morro do Querosene? Não. Querosene é Brasilândia, né? Não, o Morro Querosene ficava lá pro lado do Butantã ali, né? Lá na Jaguaré, não é isso? Talvez seja isso, não sei. Então era assim, o pessoal que morava no morro e não tinha água, não tinha acesso, o caminhão de gás, óbvio, né? Não subia, né? Porque era um morro mesmo, sabe? Não esses morros hoje já arruados, né? Era um morro, morro. E as pessoas subiam com o bujão de gás nas costas, criança, mulher e criança carregando, ajudando a carregar. E nesses morros tinha umas coisas curiosas, né? Tinha criança carregando o pai nas costas também, né? Tinha de tudo. E aí eu fiz lá as fotos, putão, eu tava escaneando, eu comentei isso contigo hoje à tarde, né? Tava escaneando os negativos meus e eu achei essa pauta aí, puta, eu falei, ó, o João devia ter me mandado embora, que cara, que porcaria de trabalho. Aí eu tinha uma Nicormate, né? Nossa. Nicormate, não era nem Nikon F, Nicormate, aquela que usaram na Guerra do Vietnã, dos anos 70. Uma Nicormate, uma 50, uma 28, uma 135. E tinha esse equipamento e não sabia trabalhar direito. Não tinha prática, enfim, né? Embora eu já fotografasse muito, mas é diferente quando você tem uma pauta, né? Uma pauta na mão que você tem que... É diferente de você sair e fotografando. O fotógrafo de rua, hoje é muito comum, né? O street photography. Naquela época, eu fazia isso, não sabia, e quando fui para o jornal, não. Você sai com uma pauta na mão. Então, o comportamento e a responsabilidade é outra, né? Sim. Atenção, né? Pô, primeira pauta, tá? O emocional, né, Queiroz? Emocional, né? Fotômetro da Nicormate era aquele desastre, não regulava. Mas foi legal. Aí depois fui apanhando e estou aí, até hoje, apanhando. Mas de vez em quando acerto. Que legal, hein, Queiroz? Agora, assim, tem uma coisa que é interessante, né, Queiroz? Que é assim, na época que você trabalhou no jornal Diário Popular, tinha aquela história de quem chegar, todo mundo ganhava uma oportunidade, né? E tinha, assim, a pescaria, né? Como é que era essa pescaria aí, Queiroz? Era uma pescaria mesmo. Você ficava lá, o Diário era um jornal que ele fazia uma cobertura absurdamente ampla dentro da cidade de São Paulo. Você saía de manhã com o repórter, ficava uma manhã toda lá na Zona Leste, na Zona Sul, fazendo uma pequena manifestação, coisa que os outros jornais iam, faziam um registro e saia fora, e a gente acompanhava até o fim. Então, o jornal tinha lá devia ser 8, 10 fotógrafos contratados, a elite, né? O pessoal bom, o pessoal que já é experiente, e tinha uma moçada que estava engatinhando, outros já nem estão engatinhando, mas ainda não eram contratados, né? E você ficava lá esperando acontecer alguma coisa, né? Não, e o Diário Popular tinha uma coisa que era interessante, né, Queiroz? Que é assim, tinha esse pessoal novato, mas também tinha aquele pessoal que era contratado, que estava ali na mesma geração praticamente ali, e também dava oportunidade para aquelas pessoas que já estavam aposentadas, que já eram puta velha de outros jornais, que já tinham passado por grandes jornais, e estava lá, né? Pois é, você lembra do saudoso Mourão, né? Mourão foi um puta de um profissional, ele tem uma história, né? Grande, uma história profissional de respeito. Só que envelheceu, é aquela coisa do mercado, né? Ele já não tinha habilidade, mas o peixe arrumava alguma coisa, ele ficava lá identificando, ficava ali editando, ele saía para algumas pautas. Então, o peixe é uma figura humana muito que a gente tem que reverenciar. E ele é uma pessoa muito, muito legal, né? Aquele jeitão dele não era muito carinhoso, né? Ô, legal. Mas eu tenho saudades dele, acho um puta cara. Né? Agora, Queiroz, desses caras antigão, aí você falou uma coisa assim, que o Mourão tinha um grande... tinha todo esse respeito pelo Mourão, né? Uhum. Vamos tentar lembrar um pouco quem foi o Mourão, aquela grande pauta que ele fez. Porque eu acho legal a gente lembrar das pessoas, que senão as pessoas vão acabar sendo esquecidas, né? E esse é o tipo da história que não se pode esquecer, né? O Mourão, ele
contou essa história para mim uma vez. Ele fez a foto do Che Guevara, né? Da morte do Che Guevara. Foi isso, né? Sim. E ele estava lá no acampamento, junto aos soldados lá. E aí, Na Bolívia, começou... isso foi na Bolívia. Na Bolívia. Na floresta boliviana. Eles estavam lá, todos os fotógrafos, os jornalistas e os soldados, né? E de repente chegou a notícia de que o Guevara estava em tal local. Aí os caras montaram um helicóptero, acho que era helicóptero, e saíram para... E a imprensa foi atrás. Só que o Mourão, a história que ele conta é que na noite anterior ele estava no boteco, né? Que era comum, né? E saiu uma briga lá, ele e soldados, enfim, saiu uma briga generalizada no boteco. E aí veio o pessoal do exército, separou a briga e recolheu o passaporte dele, deteve o passaporte dele. E aí o que aconteceu? Quando chegou essa notícia, no dia seguinte chegou a notícia, todo mundo saiu para ver o cerco, enfim, para ver. E ele não pôde sair, ele estava detido. E aí ele ficou lá no acampamento, praticamente sozinho. Ele devia ter uma tropa mínima lá. E ficou lá. E porque de repente, né? De repente não, depois de algum tempo, vem um helicóptero e desce. Desce com o corpo do Che Guevara. E ele estava sozinho, só ele. Aí não queriam deixar fotografar, tudo mais, mas aquela coisa. O Mourão era um cara muito bom de conversa, né? Que, aliás, é uma característica que todo repórter deveria ter, né? Repórter fotográfico. E o de texto também, né? Às vezes você precisa ser melhor de conversa do que de máquina mesmo. Porque... e ele era um cara muito... Ele fazia muita amizade, né? E aí ele conseguiu, ele fez essas fotos históricas aí que tem. Porque essa história do Mourão aí, ela é fantástica, né? Porque ele fotografou o Che Guevara morto, né? Morto, Trazido pelo helicóptero e acho que foi só ele que fez na época. Não, lá. só ele pelo seguinte, quando a tropa lá saiu para capturar, para fuzilar, na verdade, o cara, né? Foi todo mundo, né? Imagino que de jipe, na floresta. E aí os caras prenderam o cara, ou mataram o cara, não sei, e trouxeram, já chegou o corpo, né? Quando chegou no acampamento onde ele estava, só estava ele, porque o Che veio de helicóptero, né? O pessoal ia voltar de jipe, a pé, não sei, de cavalo. E quando chegou, ele estava ali, foi tranquilo, né? E fez um material histórico, né? Vai ver que usaram essa justificativa de levar a imprensa para aquele lugar lá e para dar um desvio, né, naquela coisa. Agora, sabe, voltando nessa história aí do Che Guevara, assim, uma vez eu fui para o Paraguai fazer uma reportagem lá pelo Globo e eu fui no escritório de um advogado que chamava Papalardo. E esse cara tinha sido ministro na época do Stroessner, no governo militar. E no escritório desse cara tinha um quadro que ele não deixou fotografar. Mas, assim, aquilo me deixou muito bem impressionado. Por quê? Tinha um quadro, tinha o Che Guevara vivo na foto, algemado, e atrás do cara tinha um alemãozão, assim, um cara loiro, assim, alto, tal, né? E esse cara tinha escrito uma dedicatória para esse ex-ministro, dizendo assim, ao amigo, não sei o que lá, autografando uma foto do Che Guevara, que depois de alguns minutos estaria morto. E esse cara atrás, que mandou a foto, esse cara loiro e coisa e tal, ele era um agente da CIA, cara. Ah, tá. Não, estava todo mundo envolvido, né? E eu acho que isso que você colocou é factível, né? Provavelmente fritaram o cara lá, depois de preso. Executaram, né? Executaram, porque ele já estava dominado, não foi uma troca de tiro.
E aí atraíram a imprensa, só que esqueceram do Mourão. O Mourão tinha tomado uns uísque a mais, capotou e, no fim, ficou lá, né? E ele fez o material. E ele conta como é que ele fez. Ele contou para você, Queiroz, como é que ele fez, depois que ele fez a foto, os negativos, como é que ele transmitiu, se é que transmitiu. Não, não transmitiu. Eu acho que as condições lá eram muito precárias, nem pela radiofoto, né? Não tinha essa condição. Certamente é aquele esquema que fazia-se na época, né? Você pegava lá os 10 rolos de filme, fazia um pacote, um bambu de um lado, um bambu do outro, passava uma corda, punha o pacote lá, o aviãozinho passava, enganchava, né? E eu não sei se onde ele estava tinha ponto de pouso, né, de helicóptero, sim, mas de pequenos aeronaves não sei se tinha. Mas ele fez provavelmente esse esquema, né? Que eram os esquemas que se tinham na época, né? Ou então deve ter voltado para os filmes todos, Ou né? voltou. Porque o time naquele tempo era diferente do time de hoje, né? Hoje é instantâneo, né? Naquela época o time era outro, né? Caramba, hein, Queiroz? Ô, Queiroz, e daí convivendo com toda essa turma, Mourão, e tinha lá o Mota, aquele monte de gente lá que a gente conhece, que era só fera, né? Você começa a beber dessa fonte também, porque você iniciando no fotojornalismo, convivendo com esses caras aí também, deve ter sido uma escola que acho que uma lição que na faculdade você não encontrou, né? Não, faculdade é outra história, é teoria. Por exemplo, um cara como Mané Isidoro, né? Inclusive, ouvi dizer que ele faleceu, né, recentemente. Eu não sei se o Manuel Isidoro faleceu, mas quem faleceu recentemente foi o Valdô. É o Valdô. Valdô e o Ovidio Vieira. Ovidio Vieira. Não, é o Valdô. Eu falei Manuel Isidoro, mas é o Valdô. Era muito engraçado porque ele saía de manhã para as pautas. Eu saía, ele saía, às vezes. No caso, o Manuel Isidoro. Ah, não, Tá. Valdô. Então, ele voltava da rua com um filme com 8 fotogramas, cara. Eu voltava com um pacote de filme. Aí o peixe falava, o cara sabe o que faz. O cara ia na veia, né? Agora, é claro que tinha uma diferença, né? Eu era já de uma geração mais nova e estava tentando nova linguagem, né? E eles tinham aquela linguagem, mas, assim, sem dúvida, é uma conversa que a gente já até teve aqui. Eles eram tecnicamente muito bons, né? Porque você imaginou você fotografar uma partida de futebol como fazia o Motão, né? Ele fotografava com uma objetiva Movoflex, que era um gatilho, né? E o foco era um gatilho, né? Aquilo era duro demais, era escura demais, era 3.5, sei lá, acho que nem isso. E o cara fotografava futebol, meu. Ele fazia os lances. Quer dizer, os caras eram muito bons, né? Nessa coisa tecnicamente, né? O cara não usava fotômetro, né? Mas a gente nós viemos com mais tecnologia e também um olhar diferenciado. Acho que a gente fez uma diferença, né? É evolução. É como hoje, né? Eu acho que hoje essa geração, a garotada aí de 30 anos, 25 anos, eles têm muito mais recurso tecnológico do que nós tivemos, mas eles têm um olhar, pelo menos têm a obrigação de ter um olhar muito mais apurado, porque a parte técnica o equipamento quase que faz, né? Por isso que eu sou super a favor da modernidade. Eu acho que a modernidade é maravilha. Não significa que você é um fotógrafo melhor, não, muito pelo contrário. Você tem a condição de ser um melhor fotógrafo, porque você vai desenvolver só o seu olhar, o seu enquadramento, né? Isso aí. Agora, uma coisa que eu percebo muito nessa história do olhar, daquela geração, uma geração um pouco mais recente, né? Que assim, existe você que está convivendo isso com alunos hoje, porque você, depois que saiu do jornal, você passou a ser de área acadêmica, onde você forma novos fotógrafos. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige, mas assim,
nesse choque de gerações, aquele pessoal muitas vezes não acompanhou a tecnologia, né? Mas a ousadia que eles tinham de superar adversidades era uma coisa que talvez eu não encontrei isso na nova geração. Ou raros casos. Será que eu estou totalmente enganado? Não, eu acho que você acertou na mosca, sabe? Porque você tinha, vamos falar de equipamento, né? Todo fotógrafo tinha na sua bolsa uma 28, uma 50, uma 135 e uma 300. Nem sempre você levava 300, com equipamento pesado e tudo mais. E aí você estava lá num evento qualquer, vamos falar de passeata. Eu falo passeata, muito de passeata porque foi o que eu mais fiz, né? Eu cobri muito sindical, né? E eu fiz muitos movimentos sociais. Não, você tinha lá, estava fotografando um passeata, aí dá uma muvuca lá, quebra um pau em determinado lugar. Você não tinha uma 300-28 para fotografar daquilo. Você ia com o peito aberto, ia ter que fazer. Então você tinha que... Vire Jorge Araújo, né? O Jorginho apanhou para burro, né? Ele é acho que o fotógrafo que mais apanhou. Ele é uma geração anterior à minha. Mas assim, porque é um bom profissional e porque ele ia onde estava acontecendo a encrenca, né? Não fazia de longe. Eu acho que tem essa diferença. Eu não sei, eu acho que isso é diferente, né? Você vê hoje as manifestações que a gente vê, mesmo pela TV, os fotógrafos tudo de máscara, capacete, joelheira, cotoveleira. Os caras, eu acho que é legal. Eu acho meio esquisito, mas eu acho legal, né? A gente ia na cara e coragem, né? De vez em quando toma uma borrachada, uma bomba de efeito moral explodia no pé, né? Mas era isso, né? Isso aconteceu com o Edmundo, você lembra do Edmundo Carlos? Eu nem sei onde foi. Eu estava acompanhando a manifestação de professores. Eu acompanhei durante o dia e eles falaram, à noite a gente vai ocupar, não pode falar invadir que eles ficam bravos, é ocupar. Nós vamos ocupar a Secretaria da Educação, ali no Caetano de Campos, ali na República. Eu falei, eu quero ir junto. Eles não, você entra junto. Aí eu fui lá com uma câmerazinha só com uma 28 e um flashzinho. Aí entrei como professor e aí fiz umas fotos lá, eles dormindo lá ocuparam, né, na secretaria. Eles chegaram, acho que 6 da tarde, quando ainda tinha algum funcionário, eles entraram e, enfim, ocuparam. Aí ficamos lá, né, boa, né? Flashzinho, ó, objetivo ali, acho que 2 objetivas, uma 50, uma 28. De repente entra puta nos armários, uns caras fortes pra burro. Não estavam fardados. Aí só que entraram na delicadeza. Eu falei, puta, eu levantei para fotografar, o cara já pegou a câmera pela base do flash, aquele flash que vai em cima, acho que era um Vivitar 285. Não, Vivitar 285. Aí o cara pegou e falou, puta, vai quebrar o equipamento. Eu falei, não, quebrou o contato. Aí fiquei sem... Mas na ruindade, né? Na maldade mesmo, né? Quebrar mesmo. Aí eu já não fotografava mais com flash, né? Mas o cara foi tranquilo. Liberou, não, então vou para fora. Aí fui para fora, o equipamento quebrado, puxei o filme para ISO 3600, a Praça da República cheio de árvore, ali é ruim demais, né? À noite, né? Se hoje você põe lá 12 mil asas e 25 mil asas, não, ISO, né? 25 mil ISO e tudo bem, né? Mas não, puxava para 3.600 e já estava no limite, né? E aí consegui fazer algumas fotos, mas estava difícil ali. Aí liguei para o jornal, mandaram o Edmundo. O Edmundo fazia polícia na época, ele entrava à meia-noite. Então, 1 da manhã, o Edmundo chegou, mas foi muito engraçado. Engraçado para mim que vi. O Edmundo não foi nada. Ele, Queiroz, pôs o pé assim, desceu do carro, jogaram uma bomba de efeito moral, meu. Puta, a botina do cara. E ele andava de botina, porque ele ia muito para a periferia, né? A botina do cara, pô! Aí voltou, né? Voltou, fiquei eu lá, fiquei até o fim, mas é muito engraçado. Engraçado. São aqueles apuros, né, meu? Pô, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com um equipamento sem flash? Aí você começa
comecei a procurar onde tinha alguma fonte de luz e os caras que venham para cá, porque não adianta eu ir lá para onde estão as árvores, lá, que não vou registrar nada. E você sabe que você falou uma coisa aí, Queiroz, que aconteceu uma coisa comigo e que eu acabei, sem querer, na mesma noite, dividindo o mesmo espaço com você numa pauta. Eu estava saindo do jornal, já eram umas 10 horas da noite, não sei o quê, e o Zé Maria, o fotógrafo Zé Maria, chegando para fazer a madrugada. E eu estava indo embora. Só que o meu flash estava quebrado, eu não estava sem flash. O flash ele pipocava, às vezes dava hora que funcionava, tinha hora que não funcionava. Então, era assim, essas eram as condições que a gente trabalhava no jornal diário, né? Assim, né? No jornalismo diário, né? A gente não tinha uns equipamentos top, né? Tudo era refúgio, né? E eu me lembro que eu estava lá conversando com o Zé Maria, explicando para o Zé Maria, pô, Zé Maria, meu flash está fudido, ele não, tem hora que ele dispara, tem hora que não dispara, e estou ali no batendo papo. De repente vem a notícia que tem um sequestro de em Perdizes lá, tem uma família... Adriana Caringe, né? Isso, daí Adriana... o Zé Maria, vou para lá, falei, pô, sequestro à noite? Puta, eu vou também. Daí eu fui com o Zé Maria. Chegamos lá naquele lugar lá na Pompeia, né? Toda a polícia em volta, tal, a casa. Lembra disso, né, Queiroz? Lembro. E eu ficava batendo com flecha, assim, para ele funcionar e disparar. E na hora que ela jogada para dentro do cara para tentarem salvar ela, a sorte que o flash funcionou. Você fez aquela foto? Eu fiz ela sendo carregada para dentro do carro, né? Eu fiz dentro do carro. E foi assim também. Eu estava com umas, como eu disse, né? Estava com a 180, né? Que era melhor. Se bem que ali a 180 cumpria. Não, mas você trabalhava na madrugada naquela época? Eu saía, eu tinha trocado porque eu fazia muito freela fazia freela para OAB, sindicatos, né? E eu tinha um freela durante o dia, então eu peguei a tarde e até meia-noite. Tá. Meia-noite eu já estava saindo, talvez, acho que não era meia-noite, 11h30, e falei, olha, tá tendo um sequestro. Aí eu fui para lá. E chegando lá, essa situação. Na verdade, foi um assalto. Foram assaltar a família toda na porta de casa, alguém escapou, chamou a polícia, e os caras levaram a Adriana, a mãe e o pai para dentro da casa e virou um sequestro. E a situação era exatamente isso que eu estava falando. Eu estava fotografando com um filme com ISO 3200, né? Aqui das viaturas, dos carros estacionados, fotografando com a tele. A hora que teve o disparo e que a menina começou a vir, né, carregada, eu troquei para uma 28mm, né? Só que estava com 3.200 o ISO, né? E eu liguei o flash, porque é instintivo, né? Liguei o flash e encostei no vidro do camburão lá e fiz 3 ou 4 disparos. Então as fotos ficaram todas escuras. É que o peixe, né? Ele mesmo entrou no laboratório e ele salvou o fotograma, porque ele ficou torrado, né? É isso, cara. As condições eram cruéis, né? Eram difíceis. Mas eu acho que isso foi bom e essa nova realidade também é boa. Acho que a gente tá com uma geração muito interessante de profissionais. Eu acho que e eu vejo essa moçada que a gente forma todo ano, né, na faculdade, são pessoas eu acho que menos preocupado com equipamento e mais preocupado com o olhar mesmo, com inventar uma história nova, né? Então isso é legal, acho que isso é bem interessante. Então, Geraldo, daí você estava no Diário Popular, daí você passou um bom tempo lá. Quando você sai do Diário Popular, você vai para onde? Porque você também trabalhava na polícia, né? Na parte técnica, né? Fiz a científica, né? Fiz muitos anos lá. Você prestou algum curso, foi isso? Concurso. Mas quando eu saí do Diário, na verdade, eu fui para o Metro News, que foi uma experiência muito legal. É um jornal, não sei, ainda tem, né? É um jornal pequeno, mas um jornal, uma experiência diferente, né? Mais amenidades, né? E foi ali que eu aprendi
uma coisa interessante, né? Porque no diário era muito fácil fotografar, porque você ia fotografar lá o Lula paralisou a Mercedes. Então, as imagens estavam lá. É só apertar o botão. Você ia fotografar a partida de futebol. Eu fotografei muito pouco futebol, porque eu nunca gostei de futebol consequentemente, se você não gosta da coisa, você não desempenha de acordo, né? Mas mesmo matéria de polícia, a rebelião do Tremembé, pô, tá tudo ali, né? A história tá ali. Aí quando eu fui trabalhar no Metro News, foi uma experiência interessante por isso, porque lá você tem que produzir. Aliás, é muito a sua cara, que você tem esse dom, né, de produção, né? Você tem que produzir foto, né? Não montar, mas produzir. Você tem que inventar, né, a imagem. Que às vezes eram coisas que não tinha matéria fria, né? Não tem uma ponto alto. entrevista, né? Uma entrevista, você vai fotografar uma entrevista. Então, você tem que criar, assim, enfim, tem que ser um bom fotógrafo. Aí você é um bom fotógrafo. É ser criativo, né? Ser criativo, né? Ser criativo. E eu nunca gostei muito dessa parte de criação. Tanto é que eu trabalhei um tempo em estúdio e curti muito pouco, assim, porque não é a minha praia. Eu gosto mesmo dessa foto que está aí no fundo, né? Que é o dia a dia, né? Eu estava voltando de uma pauta quando eu fiz essa foto. Voltando numa pauta, eu estava voltando a pé, inclusive que tinha sido ali na República. Aí passou, ali no fundo é o diário, né? Eles vindo a São Luís, acho que subia, é o diário, né? Aqui é o diário. Eles vinham da São Luís e não sei qual o trajeto. E eles passavam em frente à Câmara Municipal ali, né? E aí eu estava com a câmera na mão e fiz, isso aí eu acho legal, isso eu gosto. Então, faço até hoje. Isso aí que você está falando é importante, porque assim, quando você saía na equipe, motorista, fotógrafo e o repórter, né? Sempre tinha aquele repórter que não entendia o espírito de equipe como repórter, equipe como fotógrafo e tal, e o cara achava que ele tinha que ser o cara que ia na frente na parte, né? Isso é uma bobagem que tinha e era relativamente comum, né? Daí você tinha que explicar para o cara, fala, negão, é o seguinte, eu tenho que ir na frente do cara, não é porque eu sou melhor ou pior que você, é porque assim, eu tenho que ter uma visão panorâmica do que está acontecendo na rua. Porque se eventualmente aparece lá um disco voador, eu estou numa posição privilegiada. Agora, se eu estou atrás de você, como é que... Quer dizer, eu tinha cara que não entendia isso, até que eu chegava uma hora, tinha que ter uns arranca-rabo para mostrar para o cara. Esse é o exemplo típico do cara que está indo na frente, ao lado do motorista, o repórter atrás, e você vê uma cena maravilhosa dessa, né? Uma cena do cotidiano. Mas isso tem uma explicação até histórica, viu, Conceição? O fotógrafo nos anos 40, talvez, muitas vezes era um motorista. Nos anos 40, não, os anos 40, muitas vezes era um motorista, porque a fotografia era um complemento, era quase que um calhau, sabe? Porque era uma época em que se lia muito, né? E as pessoas liam o jornal, né? O Estadão era um calhamaço, né? E tinha poucas fotos, né? Então a fotografia não tinha importância, mas acho que dos anos 70 para cá, depois a Folha foi o grande responsável por isso, né? A fotografia passou a ter um protagonismo na história, né? A vida moderna também, a vida moderna as pessoas leem menos e veem mais, né? Eu morei na estação Conceição, no bairro, né, da Conceição do metrô. Eu lembro que eu pegava o metrô e pegava o jornal, o Metro News, né? E quando chegava na Praça da Sé, eu já tinha lido ele todo, assim, folheado, porque é pouco texto e muita imagem. Então, esse pessoal que queria sentar no banco da frente é porque achava que o fotógrafo era um apêndice, né? E, na verdade, não. Os dois são importantes. Ninguém é mais importante que o outro. Só que o fotógrafo, ele precisa estar na frente por essa questão técnica aí que você disse, a visão panorâmica. O cara do texto, onde ele estiver,
ele registra, né? Então, essa questão, né? Uma questão de ignorância histórica. O cara... E também querer sentar na frente é coisa de criança, né? É, Para criancice, né? Mas tinha. E tinha umas coisas que era besta, né? Agora, eu imagino você chegando na redação com uma bela foto dessa, de uma cena do cotidiano e tal, e você chegando todo esbaforido. Estou fazendo agora uma imaginação, né? Chegando assim pro Paulo César Bravos, entrando lá na redação. Pô, fiz uma foto muito legal, tal. Daí você vai chegar assim, mostrar para os caras, olha que foto. O Paulo Bravos iria falar, não, a foto tá boa, mas você pegou o nome dos moleques? Não, tem os figurinha. Mas sabe que o jornal tem essa coisa, né? Eu cheguei com essa foto, sabe o que aconteceu com essa foto? Nada. Nada. Tanto é que veio para o meu arquivo. O jornal, bom, você tem experiência, até mais do que eu, né? Você tem mais tempo do que eu de jornalismo. Às vezes você chega com um puta de um material, você chega tudo, olha que eu consegui. Só que caiu um avião ali na esquina, o seu nem vai entrar. Se entrar no miolo, você se sinta feliz. Tem essa, né? Você acha... eu aprendi isso com quem? Quem me falou isso uma vez? Eu acho que foi até o Mourão que falou, Milton, sempre que... Milton, Queiroz, né? Chamar Milton Queiroz. Queiroz, sempre que você for fazer uma pauta, faça como se fosse a primeira página. É um buraco de rua, é um fala-povo aí que você vai fazer, faça como se for a primeira página. Mesmo que você saiba que não vai ser, mas faz bem feito, tenta inventar uma coisa, porque a gente não sabe. E de repente entra. Essa que eu fiz aí dessa moça, a Adriana Caringe, ela foi para a primeira página do Diário, do Globo, de um jornal da França. Mas assim, a foto tecnicamente estava muito ruim, né? Deu muito grão, né? As condições também ali foi muito... Pelas condições, né? Foi assim, encostar no carro e dar 3 cliques, né? O MD-12, né? O motorzinho da Nikon, era o que ele conseguia fazer. E a viatura saiu, né? Então, tecnicamente ela estava ruim, só que ela tinha informação, né? Então, a informação que são os pilares, né, do fotojornalismo, né? A estética, a técnica e a informação. Se você tiver os três, tiver uma bela estética, uma boa resolução técnica e a informação, você tem a foto perfeita. Mas se você não tiver nem estética, nem a técnica, mas tem informação e ninguém mais tem aquilo lá, é a foto, né? Vai para a primeira e cada um que enxergue como conseguir enxergar, né? Não, isso é verdade. Agora, ô Queiroz, depois que você sai lá do Metro News, daí eu me lembro que você mudou para Brotas, que você tinha a ideia de montar uma pousada, né? Porque esse é um projeto que muitos fotógrafos têm, né? De montar uma pousada. Então, tem vários fotógrafos aí que tem pousada aí no litoral, na pousada do Rio de Janeiro. Eu conheço alguns, assim, que eram fotógrafos e que largaram tudo para ser dono de uma pousada na praia. Você queria montar uma pousada em Brotas, né? A gente comprou, né? Na verdade, esse era um projeto já antigo da Beth, né? Beth é minha esposa. E ela tinha essa vontade. E ela, na época, trabalhava numa agência de publicidade, trabalhava que nem louca, né? Ganhava muito bem. Eu trabalhava que nem louco, ganhava muito mal. E trabalhava em um monte de lugar, né? Só que no jornalismo a gente sempre ganhou mal, né? Mal não, mal. Pelos riscos que se tinha. Pô, pelo que a gente fazia, né, Queiroz? E então, aí ela tinha esse sonho, a gente estava muito cansado de São Paulo, embora a gente morasse já lá no Paraíso, lá na Serra da Cantareira, né? Mas nasceu A Floresta Encantada lá, né? Nasceu o nosso filho, né, o Pedro, aí nós falamos, não vamos criar ele aqui. Aí ele fez 1 ano de idade e a gente se mudou para Brotas. Só que chegando lá em Brotas, a gente viu que... Falei, puta, isso aqui se der certo, a gente vai ter que trabalhar para burro. E a concorrência era grande, a experiência nossa era nenhuma, né? E aí acabou... Mas lá na Serra da Cantareira, ô Queiroz, você e a Beth lá,
Opa! Onde você resgatou isso aí? Que legal! Pô, que legal. Você resgatou onde isso aí? Ah, eu tenho meus arquivos, né? Ah, desculpa aí. Oh, revirando meus arquivos, né? Olha como eu era bonitinho. Eu tinha até cabelo preto, barba O preta. casal Bete Queiroz com o filho Pedro, Eu lá não na lembro. Floresta Encantada. Quem é que fotografou? Eu não lembro. Sei que Foi uma matéria para o Estadão, mas não fui eu que fiz, É, não. Eu guardei essa não. matéria porque quando saiu publicada, eu falei, vou guardar. É legal. Eu acho que eu até tenho isso aí. Ah, certamente eu tenho. Não sei onde estava, mas eu tenho. Legal. Mas a Serra da Cantareira foi legal. Só que muito longe, né? É na região que você mora, né? Mas é lá no alto. Já era Mariporã, na verdade. Muito legal lá. Perto do restaurante As Velhas. Um Sim. restaurante bacana. E de lá, aí nós fomos para Brotas. Brotas legal, mas é uma cidade de 20 mil habitantes. Aí começa a ficar tudo muito pequeno. Eu já lecionava aqui em São João da Boa Vista. Aí eu falei, puta, vamos mudar para São João. E mudamos para São João. Então você ficava nessa, né, de morar, você mudou para Brotas e começou a dar aula em São João da Boa Vista. Quando nós mudamos para Brotas, eu dava aula na Uni Santana. Eu, Erivan, eu estou tentando lembrar o nome do repórter que também dava aula lá, eu esqueci o nome dele. Aí nós mudamos para Brotas, eu continuei vindo de Brotas para São Paulo para dar aula. Aí eu falei com o Erivan, pô, Erivan, me manda embora aí, porque tá difícil, né? Aí ele falou, não, segura aí mais 6 meses, depois me manda embora. Aí segurei mais 6 meses, aí ele mandou embora. O Erivan que me introduziu no mundo acadêmico. Aí eu comecei a dar aula aqui na FAI, em São João da Boa Vista. Então, de Brotas até a FAI é 150 quilômetros. Então, era meio pesado, cara. Na época lá a faculdade pagava o hotel, né? Então eu dava 3 dias seguidos, né? Dormindo aqui, depois ia para casa, mas saía 11 horas da noite, pegar uma estrada muito ruim, muito perigoso. Aí mudamos para cá e estamos até agora, né? Não sei por quanto tempo, né? Porque a gente não para. Né? Vocês parecem nômade. Uma hora está aqui, uma hora está ali. As dívidas acumulam, os cobradores começam a bater na porta, você sai fora. Não é. Que acho, todo lugar é bom para se viver, mas ele tem um tempo, né? Um tempo, porque a sua vida muda. É como casa, né? Quando eu conheci a Beth, ela morava num kitnet de 40 metros quadrados. Eu morava num kitnet de 30 metros quadrados. Aí casamos, fomos lá para a Serra, né? Aí já moramos numa casa de 80 metros. Aí depois fomos para Brotas. Brotas é uma casa de 220 metros. Mas a sua vida vai mudando e as necessidades vão mudando. Hoje eu moro numa casa legal, tenho 2 filhos, mas o Pedrão está com 18 anos. Já ele está. Então essa casa vai ficar grande, você vai para uma casa menor, sabe? Eu estou velho, né? Estou quase velho, ainda não estou tão assim. Você está quase idoso, né? Quase idoso. Já não vou poder subir escada, assim, não vou poder não, mas é bom evitar. Então, aí já vai ser uma casa térrea. Então, acho que é isso, né? Então, vai se adaptando. E lugar também, né? São João aqui é um lugar maravilhoso, mas eu estou louco para sair daqui, porque já deu, já conheci, já sei das coisas positivas, das negativas. Eu quero conhecer um outro lugar, né? E tirar foto, né? De preferência, né? Não, tirar sempre, né? Isso aí é de lei, né? Agora, Queiroz, tem uma coisa aí que eu acho que é legal que você está fazendo e me chamou bastante atenção, por isso que eu acho que é legal essas provocações, né? E nós estamos sempre numa eterna provocação, né? Uma hora está mexendo na terra, uma hora está plantando, uma hora está mudando, uma hora está posado, uma hora vai não sei aonde, e essas provocações, né? E todo dia lavando louça. Todo dia lavando louça. Exatamente. Lavar louça. E nessas coisas aí que você está fazendo aí, eu liguei para você, Queiroz, vamos gravar aí, tá? Mas pode ser à noite, porque eu tenho que cortar, já mexer no jardim, eu tenho que lavar a louça não sei do quê, porque eu falei, caramba, né? E nessa outra provocação, você agora está resgatando o seu arquivo, né, Queiroz? Ele está escaneando. E eu vi umas coisas bem legais. Como é que está sendo esse momento de você fazer essa releitura?
Na verdade é o seguinte, eu sempre fui um cara muito desorganizado, né? Eu sempre guardei bem guardado algum material, mas não organizado. Com a pandemia, eu falei, puta, eu vou comprar um scanner e vou começar a escanear, já que eu estou saindo menos, né? E comecei a escanear. E aí descobri uma nova emoção, né? Que é essa emoção de você rever momentos, né? Então, eu mandei um material para você, tem a Rebelião de Tremembé, foi emocionante fazer aquilo, tive a ajuda de companheiros que me apoiaram lá. Eu fiquei lá 3 dias com a mesma roupa de corpo. E eu estou revendo, né? Estou refotografando, né? E matando as saudades. E continuo. É interessante, eu sempre falo para os. Outro dia um aluno perguntou: Newton, há quantos anos você fotografa? Eu falei, eu fotografo há 4. Não, 4 anos você não trabalhou sem trabalhar? Não, porque há 4 anos que eu estou trabalhando sem um cliente me dando um layout para fazer isso, sem um editor me dando uma pauta para cumprir. Pô, é uma experiência muito diferente. Você ser dono do seu tempo. Você sai para a rua, hoje eu faço fotografia de rua, basicamente. Não estou fazendo nesses últimos 7 meses aí, que está um inferno isso aqui, mas eu gosto de ir para São Paulo, para o bairro da Liberdade, para Barra Funda. Aí você sai com a câmera na mão, de preferência uma câmera compacta. E era gozado, né? Quando eu trabalhava na imprensa, eu queria parecer ser fotógrafo, né? Colete, 2 câmeras. Agora, puta, eu quero uma câmera mais compacta que tiver, de boa qualidade, né? E sai para a rua. E não tenho compromisso com nada, né? Fotografo a hora que eu quero, o que eu quero. E, olha, eu estou produzindo umas coisas que estão me deixando contente, assim, feliz. Então, porque você vai sem aquele peso da responsabilidade, né? De ter que revelar, de ter que voltar, de ter que superar uma concorrência. E hoje você está solto, livre, curtindo a fotografia, né? Eu lembro uma vez que sempre você na minha vida, né? Você me ferrou uma vez. Porque nós somos homens lindos, né? Eu lembro que a morte você vai lembrar que você tem uma memória boa. Os neurônios queimaram todos. A morte do marido suicidou-se, né? Morreu. Acho que foi eu sei que eu fui cobrir um suicídio de um marido de alguém aí conhecido nesse meio. E aí encostei o carro assim, e já encostou no cemitério Vila Formosa. E aí desci, fui tomar um café, tem um trailerzinho assim, fui tomar um café, o cara falou assim, o dono do boteco falou, você é fotógrafo do jornal? Eu falei, sou. E você vai apanhar, hein? Eu falei, por quê? E olha aí mostrou notícias, o Notícias 10 horas, estava nas bancas, né? Tava lá, chifrudo dá tiro nos cornos, aquele padrão, né, de manchete do Notícias. Eu falei, não, mas eu não sou do Notícias, eu sou do Diário. Eles confundiam Notícias Populares com o Diário Popular. Eu falei, não, você vai falar, mas os caras estão nervosos lá. Por via das dúvidas, né? Tirei o colete, tirei a fantasia de fotógrafo, peguei a câmera com um objetivo, 2 objetivos. E entrei, né, no velório, aí tava o clima, né? Aquelas rodinhas, todo mundo com jornal na mão. Puta que... Aí, orelhão, né? No tempo do orelhão, liguei lá pro peixe, o seguinte aqui não vai dar, não. Se eu levantar a câmera aqui, eu vou junto com o... Eu vou morrer aqui. Vou morrer junto com o cara. Aí, negócio, se vira aí. Do jeito dele. Aí fiz o que a gente faz, né? Fui lá pro meio lá dos túmulos lá e pus a tela e fiz uma foto, aquela silhueta, né? Parecia o caixão, assim, parecia uma meia boca lá, 3 registrinhos, 4 registros. Estou vivo hoje, senão não ia estar. Provavelmente foi você ou algum parceiro seu que fez aquela foto. Agora a manchete, puta, o diário, o Notícias era cruel, né? E eram as dificuldades, né? Então, mas era a época, né? Hoje você fala assim, você pega o jornal, não tem crime, não tem, é como se a periferia não tivesse violência, né?
Eu não sei, não é pelo fato de eu ter trabalhado no Diário há muito tempo, né? Você trabalhando em notícias também. Eram jornais que eles davam uma ênfase muito grande para a cidade, para a periferia, né? Eu lembro que eu fui trabalhar no Estadão e Erundina, era a prefeita, ia ter a passagem de ano ali na Faria Lima, né? Aquela queima de fogos. Eu fui lá e fiz um monte de foto da Erundina, né? E, e pouco do geral, né? Eu fiz a linguagem do diário, né? Aí o editor me chamou, não lembro quem que era o editor, chamou e falou, o jornal aqui é diferente, você tem que fazer a festa, não. Também foi uma inocência minha. Então, assim, cada veículo tem uma A linguagem, linguagem, né? né? E o Diário Popular e o Notícias Populares, eles tinham esse público, né? Essa linguagem do popular, né? Que ajudava muito a periferia. Tanto é que a gente tinha muita facilidade em fazer matérias de cidades, né? Sindical, nossa sindical, a gente era muito bem recebido, polícia, a gente tem uma facilidade muito grande, assim, uma E fora as penetração muito matérias grande. de bairro, né? Tipo assim, De o bairro, bar, a Associação dos Moradores de Bairro chamava a gente É, porque o córrego estava com. é, Daí a gente era o porta-voz da é. periferia, né? Eu lembro que uma vez eu estava com, eu não lembro o repórter, mas eu achei muito gozado. Ali na Zona Sul tem um lugar que você pega uma balsa, né? É Como é o o. Ai, caramba. Faz divisa com São Bernardo ali. Mas vira com São Bernardo. Itororó? Não, não é Itororó. Não, não Bom, é enfim, Itororó. tem lá, inclusive, uma aldeia Bororé. de Bororé. Aldeia, eu estava lá em Bororé, eles tinham um problema de tipo, não tinha balsa para atravessar o ônibus escolar, no horário do ônibus escolar, era um problema desses aí. E nós chegamos lá, eu e o Márcio, e fizemos a matéria tudo mais. Quando nós fomos embora, os caras aplaudiram e vieram pedir autógrafo. Eu fiquei, autógrafo? Não, não dá autógrafo. Porque a gente fazia a matéria e a matéria saía, né? O Ilha do Bororé, quando que um jornal maior aí vai se preocupar com Ilha do Bororé, né? Sim. E o nosso diário Notícias se preocupava, né? Agora, é claro, saía muito essa coisa do crime, mas isso é porque faz parte da realidade, né? A gente não inventava, a gente não matava as pessoas. A gente cobria o que estava ali, né? Por isso que eu vejo assim, né, nessas campanhas políticas aí, os políticos tal, falando de periferia, e muitos são contra. Muitos assim, muitos leitores, muitos amigos que a gente tem, que não são jornalistas tal, os caras acham que tudo é muito sensacionalismo. É porque os caras não sabem a realidade dessa periferia aí, né? Periferia é cruel, né? De você andar, a pessoa conviver com esgoto a céu aberto, não É, ter condição nenhuma de sobreviver ali naquele meio. O cara, coitado, a família ali fica exposta a tudo, né? E a gente fica sensível a isso daí, né? Vendo. eu acho que a grande questão, Conceição, é a grande questão das grandes cidades, né? O contraste social, né? Esse Sim, contraste social, se bem que esse contraste está chegando agora para o centro também, né? Porque é impressionante. Agora, os já últimos 7 meses, chegou, né? chegou. Cracolândia é um exemplo claro, né? É, os caras são drogados, seja lá o que for, mas é a miséria humana, né? Aquilo lá é um retrato não da droga, é um retrato da desigualdade social. Sim. Você, há 7 meses que eu não vou para São Paulo, mais 8 meses. A última vez que eu fui, eu fiquei impressionado com o número de pessoas morando na rua. A pessoa com a roupa, você vê que é recém-morador de rua. Que as pessoas estão. A economia está arrebentada, né? As pessoas não têm como pagar aluguel, vai para a rua, não tem outro jeito. E você vê que são pessoas que estão em condições de no outro dia sair para procurar emprego, porque Sim. elas estão bem vestidas, ainda
ainda não degradou, né? Mas vai chegar um momento que essas pessoas vão entrar num estado de degradação e aí é o álcool, aí é a droga, né? E é isso, a miséria tá muito próxima, né? O abismo social é muito grande, né, cara? Muito grande, né? E isso não vai dar certo, cara. Isso não vai dar certo porque ou você distribui melhor a renda, distribuir melhor a renda é uma forma inteligente de você não deixar a sociedade ir para o caos, né? Porque o miserável que está na rua, ele é um custo para o Estado, né? Sim. Ele não produz, ele não consome, ele tem um custo para o Estado. Se esse cara tiver um emprego mínimo, uma condição mínima, né? Por isso que Respeito, é né? importante. A pessoa tem ser respeitada como ser humano, né? Ser humano. Esse cara vai produzir, esse cara vai comprar o celular, esse cara vai comprar lá a mortadela, vai comprar o pãozinho, ele vai girar a economia. Por isso que fazer campanha aqui. Não, mas a gente vai votar na semana que vem, né? Na outra, né? A gente precisa se preocupar com os númerozinhos que a gente aperta lá, sabe? Não pode só cara bonitinho. Tem que ver cara que traz uma proposta condizente com a realidade, né? Ninguém não está se pregando a revolução, né? Você vê essa foto aí no fundo. Isso aí é o custo do Brasil. Esses moleques provavelmente já essa foto tem 15 anos, sei lá, já deve ter morrido tudo de droga, de polícia, de bandido. Provavelmente morreram, sabe? Isso é custo do Brasil. Isso aí poderia estar produzindo, poderia estar desenvolvendo a ciência, poderia estar, mas não, a gente tem essa realidade aí, essa desigualdade, né? Essa Por isso que, concentração. mas também tem uma coisa, né, Queiroz? Quando nós íamos para a periferia, onde a gente encontrava essas condições, era comum a gente tratar essas pessoas como iguais, né? E por isso que a gente era muito respeitado nessa periferia aí, porque quando nós chegávamos, nós éramos, de uma certa forma, o jornal era o porta-voz de um pessoal que não era ouvido, né? Não tinha... A salvação, né? Essa esperança, né? rebelião, Porque, essa rebelião aí de cidade, acabei de falar, já esqueci o nome, de Tremembé. Tremembé e outros lugares que eu fui, você foi também, outros colegas já foram, é muito comum os caras, eles querem a presença da imprensa, porque a imprensa é a segurança, é um poder, né, um quarto poder que eles ainda confiam, né? Eu acho que hoje a gente já não tem essa imprensa com essa qualidade, mas os profissionais são comprometidos, acho que todos são. As empresas é outra coisa, né? A gente fala de empresa é uma outra coisa. Mas os profissionais são comprometidos e às vezes é o salvo-conduto, né, do cara que sequestrou e quer se entregar, mas está com medo, ou de uma passeata em que não quer um confronto com uma tropa de choque. Né? Exatamente. Ô, Queiroz, agora sim, eu queria que você revelasse um segredo aqui. Se tiver nas suas condições de você revelar esse segredo. Por que o pessoal te chama de capitulino? Isso é coisa do Erivan e do... Não, o capitulino gay. Ele falava capitulino gay, ele era mais cruel, né? Por que ele falava isso? Era um reflexo que ele se refletia em mim, sei lá, alguma coisa assim. Não é nada de gay. Mas também não teria problema. Hoje está muito mais fácil. Não, mas capitulino, por que capitulino? Eu não sei, bela pergunta. É o Castelli que começou com essa história, na verdade. Lembra do Castelli? Renato Castelli? O Castelli. Eu lembro que eu conheci ele como Castelli. Ele foi vendedor da Socecal, depois foi trabalhar no diário, né? Aquelas coisas do peixe, né? E o Castelli começou com essa coisa do capitulino gay, e aí o Erivan, pouco canalha que é, né? Adotou isso aí e propagou. Mas... Capitulino, vou perguntar por que era, mas por que capitulino? Capitulino gay, né? Capitulino gay, pô. Não sei, né? Mas era uma gozação, né? Porque assim, o grande barato da nossa profissão, que assim, às vezes eu olho assim para essa nova geração, parece que o pessoal está fechando a página do New York Times, tamanho concentração, os caras ficam ali.
aquela coisa bem humorada que tinha nas redações, das gozações, que para alguns pode até parecer, é bullying, mas não, era tudo uma grande gozação, um tirava um sarro do outro, e quando você vai ver, a hora já tinha passado, aquela tensão da pauta que você tinha acabado de fazer, já tinha ido embora, já tinha sido aliviado. Eu não sei te dizer, eu acho sim, talvez essa geração, essa mais atual, né? Eu não conheço esse pessoal, nunca estive numa coletiva com eles, por exemplo. Eu acho que é um pessoal um pouco mais intelectualizado, tá? Então, acho que são um pessoal mais... E a gente era, principalmente... Não, mas o pessoal da nossa geração tinha uns caras intelectualizados muito acima da média. Mas também era gozador. Então, quer dizer, o bom humor nunca é demais em lugar nenhum, né? Você acha que as pessoas estão perdendo o humor? Ou você que está na faculdade, assim... Eu acho o seguinte, Camille, eu acho que a gente é de uma geração que tinha um pouco mais de emprego, por exemplo. Não tinha muito, mas tem um pouquinho mais. Hoje, o emprego é uma coisa rara, né? Na área do jornalismo. Então, acho que essas coisas vão criando uma tensão, né? Você saía para fazer uma pauta, 1, 2, 3 pautas, voltava para o jornal para revelar o filme, aí você descia lá para o Mutamba, lá, que era nossa sucursal, né? Tomava uma cerveja, tudo mais, aí subia, editava o filme. Então, a gente era mais tranquilo, né? Hoje você faz não sei quantas pautas, você está mandando pelo celular, o teu parceiro, o teu colega está do lado aqui, você está transmitindo, quer dizer, burocratizou muito, tensionou muito as relações, ficaram muito tensas, né? Acho que é uma questão eu acho que é a vida moderna, eu acho que não é próprio só do fotojornalismo, eu acho que é próprio provavelmente de outras profissões. A tecnologia ela é muito legal, mas até a página 2, eu acho. Chega uma hora que acho que começa a prejudicar. Né? Eu penso. Ô Queiroz, e nessa nossa caminhada pela vida e tudo mais, e coisa e tal, que mensagem você deixaria para esses seus alunos de faculdade que hoje estão se formando como repórteres, que querem ser fotógrafos, né? Qual que é uma frase que você pode dar para essa garotada aí? Olha, uma vez eu estava dando uma entrevista para uma TV aqui do interior de Minas, e aí veio aquela pergunta, fatídica pergunta, né? Se você não fosse fotógrafo, o que você seria? Aí eu respondendo, se eu não fosse fotógrafo, eu seria padeiro, pedreiro, engenheiro, mecânico. Eu acho que ninguém nasceu fadado para ser fotógrafo, para ser, sabe? Você nasceu com algumas tendências, alguns dons, né? Então é isso. Então, para quem está começando agora no mercado, fala, eu quero ser fotógrafo, não, vai fundo, né? Vai estica a corda até onde der. Quando você perceber que, de repente você percebe que financeiramente não é legal, de repente você percebe que não é um fotojornalismo que você quer uma fotografia de estúdio, né? Aí de repente você percebe o que eu percebi agora, que o que eu gosto mesmo é de sair para a rua sem nenhuma pauta na mão. Eu gosto de sair pautado pelas circunstâncias, né, pelo que acontecer. Então é isso, acho que tem que correr atrás, né? A frase, né, correr atrás do sonho, né? Mas se também perceber que o sonho está virando um pesadelo, velho, vai fazer outra coisa. Eu acho que não tem que... Vai ser, que nem você é escoteiro, eu sei que você já fez teatro, né? Então é um ator. Você fez teatro por causa do jornalismo, não é isso? Porque eu entrava nessas periferias para fotografar defunto, enterro, velório. E eu também, às vezes, você tinha medo, né? Você não sabia se você ia sair vivo, né? Então, daí, às vezes, você precisava tomar coragem. Daí eu fui fazer um curso de teatro para me dar confiança. Daí cada pauta que eu via que era desafiante, eu criava um personagem. Tipo assim, não, vou fazer de conta que eu sou tal coisa e tal, né? E isso era uma ferramenta que eu tinha para entrar no lugar e sair vivo, né? Pois é, eu acho que... Aliás, eu não sei se eu seria um
um Paulo Otran, né? Da vida. Mas você poderia dar aula para ele, de repente. Não, o que eu acho é isso, Conceição, essa história. Eu não gosto de algumas coisas. Eu não gosto de rótulo, né? O melhor fotógrafo, a melhor foto, né? Eu não gosto também dessa coisa, não, se eu não fosse fotógrafo, não sei, eu ia morrer, não ia fazer mais nada. Não, você ia fazer alguma coisa muito bem feito, talvez não tão bem feito, mas sim, ser outra coisa. Não esquenta a cabeça. E o importante é ser feliz, né? Ser feliz, né? Isso que é o grande barato. Isso é. Com as suas escolhas, né? Pô, sabe? Eu, quando saí do jornal, o último jornal que eu saí foi Folha Metropolitana, um jornal pequeno, nem sei se existe ainda, em Guarulhos. Eu já dava aula, aí eu saí do jornal grande, estava trabalhando no jornal. Saí porque fui mandado embora, porque o jornal, acho que ele fechou lá, enfim, ele reduziu bastante o quadro. Eu senti muita falta. Senti falta de ir lá, senti do Metro News, do Estadão, do Diário. Mas, sabe, fui fazer outras coisas, fui dar aula, sabe? Exatamente. Você cria outro objetivo e vai em frente, né? É isso aí. Tem que ficar morrendo por isso. Ô, Queiroz, nós vamos encerrar aqui, porque esse ônibus aí, eu vou ter que tomar esse ônibus aí junto. Isso, você é garoto. E daqui 7 minutos nós temos um debate. Tem um debate para acompanhar aí e vamos estar nos inteirando dos assuntos aí que podem movimentar todo o nosso futuro. O nosso futuro, com certeza. Mas assim, Queiroz, eu quero te desejar do fundo do coração, te agradecer, desejar muita saúde e que assim, que você seja menos sacana, porque quando eu for aí, tem um pedaço de queijo para mim. Sim, senhor. Porque não vai devorar tudo. E que quando você vier aqui, a gente sai um dia aí para tirar umas fotos aí, mesmo que seja de celular, porque eu acho que o grande barato é esse, a gente se divertir, né? É isso aí. O grande barato é clicar. Aí depois ver o que saiu. Falou, velho. Grande abraço. Um beijo no seu coração. Amém. E que breve, num espaço muito curto de tempo, vamos estar juntos aí tomando um café, viu, Queiroz? Tá. Uma cachaça de Minas? Não. Não, cachaça eu não bebo, não, mas um cafezinho e um queijinho eu faço questão. Tá, então um café para você, uma cachaça para mim. Junto.